Olá, tios e tias. Aqui o tio Reinaldo novamente. Continuando aí a série, né, inaugural aí, eu vou colocar como assim, né, esses primeiros vídeos, porque acho que devem estar achando estranho, né? Deveria estar aqui numa van, estar no ambiente, enfim, do trabalho, mas eu quero, de fato, começar da forma que eu comecei. E aí, para esse segundo vídeo, para ajudar aí os colegas que querem iniciar no ramo, eu queria dar continuidade à questão do carro, né, que aí era um item essencial para a gente começar. Então, como eu comentei lá no finalzinho do vídeo anterior, eu comprei uma Ducato 2009, teto alto, 26 lugares, né, e iniciamos. Né? Então, como comentei lá no começo, tive um pouquinho de trabalho, tive que dar um, um uma levantada nela, né, na parte estética interna. Tava boa, mas muito suja, né? Era um carro de interior, então tava muito sujo de terra, muita terra. E a parte mecânica, detalhes que a gente teve que observar para poder fazer. Como eu comentei, o carro pode estar 60% estético, né, da parte estética, mas ele tem que estar pelo menos 90% na parte mecânica. E E aí alguns podem dizer assim, mas não tem que estar 100% mecânica? Olha, sim, 100% porque a gente está falando de vidas. Então, quando alguns aí que ainda não fez o curso de transporte escolar for fazer o curso, vai entender lá qual é a dinâmica, qual é a exigência, qual é a responsabilidade de fato de você ser um condutor escolar. Não é só dirigir uma van escolar. A van escolar tem um critério de segurança, como qualquer outro condutor tem que ter, né? Mesmo num carro pequeno de passeio, mesmo numa bicicleta, mesmo numa moto, mesmo num caminhão. Só que o transporte escolar, o transporte de passageiros, é uma coisa, eu acho que uma coisa mais complexa, porque envolve ali muito mais vidas sob a tua responsabilidade, além daquelas que estão ali fora, dirigindo ou como pedestres na via. Então, 90% que eu digo o veículo tem que estar com um motor bacana, tem que estar bom de mecânica. Ele pode estar bem rodado? Sim, pode. O carro a diesel ele sempre vai estar rodado, bem rodado. O fato do carro a diesel estar pouco rodado, posso dizer aí, se algum colega, né, queira acrescentar, um colega mecânico, talvez não seja um carro bom de se comprar. Por quê? Não estou dizendo que um carro de pouca quilometragem seja um carro ruim. Mas o carro de trabalho, o carro a diesel, é um carro que sempre tem que estar rodando. Ou seja, ele tem que estar rodando, tem que estar, enfim, operando para estar bom. É o exemplo de caminhão. Tem caminhão que roda mais de 1 milhão de quilômetros e a manutenção preventiva dele vai ser ali recursos que são cabíveis, né? Que são trocas de peças ali que se desgastaram minimamente daquilo que se exigiu naquela rodagem de 1 milhão. O carro, uma van, por exemplo, é a mesma coisa. Mas, enfim, ele tem que estar 90% mecanicamente bom. Ou seja, motor bom, suspensão boa, freios bons, a parte de iluminação elétrica boa. Nesses 90%, que eu posso dizer de manutenção, pode ser detalhes que você pode, no decorrer, fazer para que fique 100%. O que pode se caracterizar nesses 90%? Há um detalhe de uma carenagem ali no motor que você pode ficar sem e depois colocar. O detalhe de alguma questão estética mecânica, né? Eu posso dizer assim. Então, não vamos nos alegrar em que esse 90% pode ser uma questão mecânica. Não. A questão mecânica, de fato, ela tem que estar 100%. Por quê? Você não pode, o carro não pode quebrar na operação, você não pode ter um problema de freio ali na operação, inadmissível ter. A suspensão tem que estar 100%. Então, talvez na mecânica, o 90%
na parte mecânica seja um detalhe, por exemplo, uma folga no batente, a folga numa buchinha. Isso não quer dizer que você tenha e que possa rodar com esse item desgastado. Então tem que estar 100%. Aí podem, né, estar se perguntando, mas como averiguar isso, né, na compra de um carro? Eu sugiro procurar um bom mecânico, tá? Um bom mecânico mesmo. Tá? A gente tem muitos bons mecânicos por aí, mas a gente tem poucos mecânicos daqueles que de fato queiram ser bons mecânicos, ou seja, ajudar aquele que esteja ali. E aí a gente, nesse longo tempo de trabalho com frota, onde eu trabalhei, assim, ajudar, eu entendo que seja detalhes como atravessar a rua, levar meu filho na escola, enfim, ninguém está no mundo hoje para ajudar de graça. Mas a gente tem pessoas que de fato estão ali para ajudar com, com de fato assim, aquilo que possa trazer de bom para o outro. Eu digo que você possa ir pagar uma inspeção mecânica, né, para um mecânico, uma mão de obra, porque ele de fato tá tirando o tempo dele ali para te ajudar. Vai ser 100% assertivo o mecânico dizer que um carro vai estar bom ou não? Talvez não. Por quê? Aí a gente indo para o lado estrutural de um veículo a diesel, é muito difícil você assegurar, qualquer carro que seja, depois que ele passou a ser utilizado, que ele esteja 50, 60, 100% bom. Por quê? De fato, a gente não sabe, a gente não tem condição de dizer como que está o coração. Né? E o coração de um carro sempre vai ser o motor e câmbio. Né? Suspensão, outros periféricos ali são mais tranquilos de fazer. Não que sejam mais baratos, mas são mais tranquilos, né, de fazer. Então, no caso da Ducato, como eu comentei lá atrás, que no mercado é dito como o Fusca das vans, por quê? É um carro de valor aquisitivo barato e um carro de valor de manutenção e de mecânicos que conseguem fazer a manutenção desse carro de certa forma barata. Então, eu acho que fazer essa inspeção com o mecânico para entender como que está ali aquele mecânico ali, a parte mecânica daquele motor e câmbio, e o segundo passo ver os periféricos. Então, suspensão, mecânica, de diferencial ali, de homostética, enfim. Eu acho que um checklist bem elaborado para o mecânico dá para você ter certeza. Agora eu penso assim, se você for comprar um carro e o proprietário não quiser que você faça essa inspeção, é melhor não comprar. Porque digo que eu posso assegurar que hoje que o meu carro eu posso levar em qualquer mecânico que ele vai dizer, ó, o teu carro ele pode estar 90% para uma pessoa comprar. E eu posso dizer para essa pessoa, ó, estou vendendo meu carro 90% para que você compre. E eu fiz muita coisa nela, né, que de fato deveria ter sido feita, não foi, e coisas que no decorrer do desgaste da operação vai acontecer. Tá, o detalhe maior, penso que hoje no mercado a gente tem várias marcas e que a gente tem que pensar direito no que a gente precisa para entregar. Eu acho que no vídeo mais à frente eu vou dizer sobre marcas, né? Eu não quero colocar aqui A, B ou C porque, enfim, não vou ganhar nada com isso, mas a gente tem que ter ser racional nesse sentido. Mas para esse vídeo, a questão do veículo é exatamente essa. Ter certeza do que você está comprando. Tá? Ter certeza se aquilo que você está comprando usado vai atender a tua operação. E não correr risco nessa compra também. Não ser amador nesse sentido. Quando eu digo amador, não correr o risco de comprar um carro na aventura, né? Uma van na aventura. Na emoção, enfim.
tome cuidado, vá ali, pesquise, procure um mecânico, avarie certinho, faça a inspeção cautelar, importante também, que aí ela pega alguns pontos ali da parte estrutural do veículo. Mas como comentei, mais importante é a parte mecânica. Então assim, rapidinho para terminar o vídeo, o motor, né, averiguar ali, né, se ele de fato está bacana no funcionamento. A parte de suspensão, averiguar se não tem folga, se está tudo ok, se não tem nada vazando, se não tem nenhum amortecedor vazando. A parte de freios, é importante freio porque a gente não olha muito detalhe freio. Alguns mecânicos aí que quiserem detalhar, eu dizer, acho que é muito importante averiguar o sistema de freio, se o fluido de freio está ali novinho, se as mangueiras, os flexíveis são mangueiras em bom estado, porque a mangueira de flexível estourar ali na operação é um risco muito grande. E eu acho que o último detalhe seria ali a parte de pneus, né, a parte de suspensão traseira e a parte de tração, né, que seria o câmbio, mais, no caso do Cato, as amortecinéticas, ver a questão de folga, ver se de fato tá passando as marchas certinho, sem arranhar, sem enroscar e, enfim, conseguir atender aquilo que você vai fazer. Tá ok, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Vou postando mais vídeos aí mais para frente para ajudar os amigos que estiverem começando. Até lá.